sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Ontem encontrei um pastor que veio dizer para mim assim: Pastor Edivaldo, eu estou ouvindo todas as pregações do João 17 e eu nunca imaginei que era assim tão profundo. Ontem ele me disse que até ontem tinha ouvido todos os versículos que nós já passamos aqui. Por isso eu louvo a Deus, por esse trabalho que o Luciano faz ali. Nós estamos, aleluia, glorificando ao Senhor, porque a palavra de Deus não se deixa acorrentar, como disse Paulo. E muita gente, mesmo que não venha aqui, estão ouvindo, assistindo, uns ao vivo, outros vendo as gravações. Esse pastor vê as gravações, fica tudo gravado aí. Ele está ouvindo todas e falou para mim que está maravilhado com a palavra. E nunca, como pastor, como pastor, não como crente apenas, imagine crentes, como pastor que ele é, nunca tinha imaginado que cada um desses versículos tivesse tamanha profundidade, que ele já pregou em João 17, mas fez uma pregação com o capítulo inteiro. Imagina o resumão que deu, uma pregação só, mas uma pregação para cada versículo. Ele nunca imaginou que a palavra teria toda essa profundidade, e ele está então ouvindo essa palavra. Então muitas pessoas estão nos ouvindo e recebendo essa palavra de Deus, e o Senhor as está abençoando em nome de Jesus. Então vamos agora, com a inspiração do Espírito de Deus, orar com Jesus esta oração aqui, começando do primeiro versículo, a parte B, onde está escrito Pai. Todos. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de hoje para nós será o versículo 15. Domingo foi o versículo 14, hoje então o versículo 15 e no sábado estaremos no versículo 16. O título do versículo 15, Jesus orou para todos aqueles que lhe pertencem na terra, para que eles sejam guardados. Repita. Aleluia. Jesus orou assim, uma oração bem simples. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Repita. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mulheres. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Homens. A última vez, todos juntos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos aqui um duplo pedido de Jesus. O primeiro pedido é um pedido negativo, é o que eu não peço. Não peço que os... Repita, só o que está de vermelho. Não peço que os tires do mundo. Aleluia. Como discípulos de Cristo, nós não fomos alcançados por Ele para irmos diretamente para o céu. Nós fomos alcançados por Ele para vivermos uma etapa de vida no mundo como nunca antes havíamos vivido, enquanto pertencíamos a este mesmo mundo. No mundo,
como nós falamos agora mesmo no comentário do Salmo 45:10, no mundo nós nascemos debaixo do pecado, tá? Nascemos debaixo da maldição de Adão, que é o pecado. Viemos a este mundo em estado de pecado. Mas um dia, pela graça e misericórdia e propósito de Deus, dia que estava marcado na agenda de Deus, Deus tem uma agenda, é um livro que está escrito no Salmo 139 para cada um de nós. Ele marcou a data em que Ele nos alcançaria com a pregação do Evangelho, com a graça de Cristo, com o dom da fé, com a gloriosa, copiosa salvação. Aleluia. A partir da nossa conversão, nós não ainda saímos do mundo, nós continuamos no mundo. É muito reduzido o número de pessoas que morrem na conversão. Isso pode acontecer. Pessoas que morrem na conversão, então, elas já são tiradas do mundo das duas maneiras, espiritualmente do mundo do pecado e tiradas também do mundo físico. Quando alguém morre assim, quando alguém tem a sua conversão junto com a sua morte, converte-se ali pouco antes de morrer. Nós temos no mínimo um exemplo disso na Bíblia, que é o exemplo daquele ladrão citado apenas por Lucas. Lucas, no episódio da crucificação de Jesus, diz que um dos ladrões, juntamente com os escribas e fariseus e os romanos, soldados romanos que estavam ali embaixo, aquele ladrão blasfemava contra Jesus. E o ladrão do outro lado, repreendeu o seu companheiro ladrão, dizendo para ele assim: tu não temes a Deus? Tu que sofres o mesmo suplício, o mesmo sofrimento? Com essa frase ele estava reconhecendo que Jesus é Deus. Tu que sofres o mesmo suplício, o mesmo sofrimento? Nós estamos recebendo o que merecemos pelos nossos crimes. Com essa frase ele está reconhecendo-se pecador e demonstrando então arrependimento. E a terceira frase dele não é mais com o companheiro ladrão. A terceira frase dele é com Jesus. Ele se dirige a Jesus ali, crucificado ao seu lado, e invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ali ele invoca o nome do Senhor, mas é interessante que a oração do ladrão não é para ser salvo. A oração dele é só para que Jesus se lembre dele quando estiver no reino. Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Não está pedindo, me leva lá para o teu reino, me salva, não. Ele não está pedindo para Jesus salvá-lo, porque ele sabe que ele não é digno da salvação. Olha, a graça de Deus alcançou aquele ladrão na cruz do Calvário. Tá? Alcançou aquele ladrão. Porque quem é alcançado pela graça de Deus entende que essa graça é imerecida. E ele entendeu que não merecia ir para o céu, e por isso ele não pediu para ir para o céu, ele não pediu salvação, ele sabia que ele era digno de condenação, ele só pediu para Jesus se lembrar dele. Senhor, lembra-te de mim. E como está escrito em Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem, aquele ladrão, teve uma experiência de ver Jesus, então, ali na cruz, todo ensanguentado, coroa de espinhos na cabeça, debaixo de todo aquele sofrimento que Jesus estava passando,
Jesus levantar um pouco a cabeça e olhar para ele. Eu imagino, eu me coloco no lugar daquele ladrão, imagino os olhos de Jesus no meio de todo aquele sofrimento, o seu rosto todo cheio de sangue, escorrendo sangue dos seus cabelos, da sua testa pela coroa de espinhos. E aquele ladrão ouviu a voz do próprio Jesus, o Filho de Deus, chegando aos seus ouvidos. Não era a voz de um condenado amaldiçoado, não era a voz de um ladrão, não era a voz de um pecador, era uma voz de um homem santo, de um homem puro, de um homem digno, de um homem imaculado. E aquele ladrão teve o privilégio de ouvir a voz de Jesus falando com ele. É como se Jesus dissesse assim, vou só parafrasear um pouco. Não, eu não vou só me lembrar de você, não. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Que conversão maravilhosa foi a desse ladrão, né? E na hora da morte, porque poucas horas depois disso, esse ladrão morreu. Esse ladrão morreu com aquele golpe de misericórdia dos soldados romanos, que era quebrar os ossos das pernas. Não quebraram de Jesus, porque Jesus morreu primeiro que os dois ladrões. Então não quebraram os ossos das pernas de Jesus, porque quando foram fazer isso, ele já estava morto. E aí se cumpriu a profecia do Antigo Testamento, que dizia que nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas os outros dois ladrões ainda estavam vivos. Então, o gesto de quebrar as pernas era um golpe de misericórdia, para que com aquela dor lancinante dos ossos das pernas quebrados, eles então morressem. Jesus morreu primeiro porque havia sofrido muito mais do que eles dois. Eles dois estavam inteiraços ainda lá na cruz, porque esse era o objetivo da morte da cruz, que a pessoa ficasse morrendo aos poucos, não era uma morte rápida, ficasse morrendo aos poucos ali. Mas como o sábado seguinte era o Shabat judaico e o domingo era o domingo da Páscoa judaica, então, a pedido dos sacerdotes, os soldados romanos foram lá e quebraram então as pernas dos dois ladrões para tirar todos os 3 corpos da cruz ainda na sexta-feira e da sepultura. Então, aquele ladrão, salvo por Jesus na cruz, teve ali suas pernas quebradas e naquela hora morreu. Ou seja, aquele ladrão foi um cristão que experimentou a conversão, mas não teve tempo de continuar vivendo no mundo como alguém convertido. Tá? Não teve tempo mais de viver no mundo como alguém convertido. Então ele é alguém que foi conhecido no mundo apenas como um ladrão. Alguém que foi conhecido no mundo apenas como um ladrão. E lá na cruz ele converteu, nem todos foram testemunha disso. Tá? E só quem falou para Lucas, tanto que Mateus não fala isso, nem Marcos não diz, nem João. Então, mas poucas pessoas foram testemunhas disso, mas Deus não deixou que esse testemunho ficasse oculto. Usou Lucas para entrevistar testemunhas, para entender que esse fato realmente aconteceu. Mas aquele ladrão é alguém que converteu e morreu. Tá? Converteu e morreu. Experimentou conversão e logo em seguida veio a morte. E com a sua morte, Jesus levou a sua alma para o paraíso, onde ele está com todos os outros santos e santas de Deus, esperando a ressurreição. Aleluia? Mas ele não teve a oportunidade de viver no mundo após a sua conversão. Então ele também não teve a oportunidade de pautar a cada dia da sua vida após a conversão. Ele não teve a oportunidade de ministrar na vida dele a santificação. Tá? Então a conversão dele veio e a santificação dele já foi instantânea com a morte. Ele está no paraíso esperando só a glorificação quando Jesus voltar. Mas não teve esse período de santificação
necessário. É claro que esse ladrão era um pecador, como todos nós, né? E que se ele continuasse vivo, ele necessitaria de santificação, como nós necessitamos, até o fim da sua vida. Vamos supor que depois da conversão ele vivesse ainda 50 anos, ele teria 50 anos vivendo no mundo, nas tribulações do mundo, nas provações do mundo, porque é no meio das provações do mundo, no meio das tribulações do mundo, que nós também somos santificados. Aleluia. Então esse ladrão não teve essa oportunidade. Eu acredito que muita gente também passa por isso, tá? Morre ali no momento da sua morte, no momento da sua morte ali, ele antes de morrer tem uma conversão, acredito. Não é todos os casos que falam assim que eu acredito, mas muitos casos eu acredito. Só Deus sabe qual é verdadeiro e qual não é verdadeiro, né? Aqui em Anápolis nós temos um caso esquisito, para mim é um caso esquisito demais, aqui em Anápolis, onde um pastor amigo meu ele é pastor lá na Vila Formosa, e ele foi no hospital evangélico orar com um homem na UTI a pedido da família, né? E o homem estava morrendo lá na UTI, estava nas últimas, né? E ele chegou para o homem, né? E falou para o homem, esse homem queria aceitar Jesus, esse negócio de aceitar Jesus. E o homem falou, quero sim. Aí fez a oração aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém. O pastor foi embora e o homem que estava nas últimas foi curado. Foi curado. Sabe o que ele fez? Uma vez que ele se viu curado, ele foi na delegacia e deu parte do pastor que o coagiu a fazer uma oração que ele não queria. Tá vendo? Se esse cara morre só porque ele tinha feito aquela oração, todo mundo ia estar dizendo, na última hora ele aceitou Jesus. Amado, ninguém sabe de nada disso não, tá? Ninguém pode julgar isso não. Aí entra naquele não julgueis e não sereis julgados. Nós não temos poder para julgar ninguém se foi salvo ou se foi condenado, tá? Só Deus é este juiz. Amém? Só Deus é este juiz, tá? Eu já vi pessoas em velórios tentando a consolar os membros da família do ente querido falecido, né? Olha, se ele orou na última hora, invocou, pode crer que ele está salvo, aleluia. Espera aí, como é que você sabe? Como sabe? Põe a mão no fogo por isso? Tem certeza absoluta e inegável disso? Eu sou um homem de Deus e não tenho. Eu sei que quem sabe disso é Deus. Porque só Deus sonda mentes e corações. Nós não sondamos corações. Não. O homem vê a aparência. Deus vê? Deus vê o coração. Aleluia? Isso não é a verdade? Então tem gente por aí, não é nada disso não. Mas o que é feito na vida de cada um é a vontade soberana de Deus. Em quem Deus tem propósito de salvação, seja na hora da morte, Deus vai alcançar essa pessoa no propósito da sua salvação. Se o propósito de Deus for de ministrar justa condenação, não tem essa oração de que Ele vai repetir que vai salvar. É Deus que faz a obra. Como Ele disse em Romanos capítulo 9, eu uso de misericórdia com quem eu quero usar de misericórdia. E eu endureço a quem eu quiser endurecer. Tá? E eu sei de muita gente que na hora da morte está morrendo, fala tudo, repete tudo. E aí? O coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Sério isso, né? Então, quando Jesus diz aqui, não peço que os tires do mundo, é porque
a vida dos discípulos no mundo faz parte do propósito de salvação. Porque neste mundo difícil de se viver, neste mundo que o próprio João diz em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, amados, esse mundo que jaz no maligno cria um ambiente para nós, filhos de Deus, para nós convertidos, para nós alcançados pela graça, cria um ambiente de tribulação, de luta, de combate. Nós estamos numa guerra o tempo todo e isso forja o nosso caráter. Isso forja o caráter de Cristo em nós, porque nós somos obrigados a estar em luta o tempo todo. Nós estamos o tempo todo em combate. E Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal, tá? O mal que Jesus vai citar agora aí na parte B. Tá? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse mal aí não é uma gripe, a gripe é um mal, que eu peguei, pode até ser, ou uma doença, ou uma coisa qualquer, ou um mal qualquer em geral. Esse mal aqui é um mal personificado. Esse mal aqui é o maligno. É o mesmo mal ao qual Jesus se referiu quando ensinou em Mateus capítulo 6, dentro do Sermão do Monte, como os discípulos devem orar ao Pai. E colocou ali aquelas doutrinas bíblicas da oração. É um conjunto de doutrinas bíblicas da oração sobre o que os crentes devem orar, tá? E que acabaram depois pegando e fazendo um Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para você ficar orando de decoreba. O Pai Nosso não é uma oração assim decorada, mas ele contém os elementos principais que devem fazer parte da nossa oração. E um desses elementos é pedir ao Pai livramento do tentador, tá? E das suas tentações. Por isso, Jesus termina dizendo assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá? E esse mal ali, é esse mesmo mal aqui, de João 17,15, esse mal é o diabo, é o maligno. Por isso que fala das tentações antes, para depois falar do tentador. Livra-nos, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do tentador, livra-nos do mal, livra-nos do diabo, livra-nos das artimanhas de Satanás. Amados, o diabo é um anjo decaído que tem plena consciência de que já está condenado e que não tem salvação para ele, porque a salvação, a obra da salvação que Deus planejou, não era para salvar anjos, era para salvar homens. A salvação contempla homens, não contempla anjos. Anjos não são salvos. Por isso, o Satanás e os anjos que com ele pecaram e por isso caíram, cometeram pecado eterno, são culpados eternamente. E tanto Satanás como todos os demônios, que é o que se tornaram os anjos decaídos, todos eles têm plena consciência da sua condenação. Eles já estão condenados. Ainda não estão no determinado destino de sua condenação, que a Bíblia ensina para nós em Apocalipse, que é o lago de fogo e de enxofre. Por enquanto, estes seres espirituais decaídos, malignos, eles estão sobrevoando a atmosfera da terra. Por isso que Paulo chama de espírito da potestade do ar. Vamos ler isso em Efésios 2? Abra na sua Bíblia aí, nós temos um tempinho para ler na palavra, para que você entenda muito bem o estado de guerra em que nós vivemos. Por isso que na terra a igreja é chamada de igreja militante.
Para entendermos bem isso, nós temos que ler os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Efésios 2, de 1 a 3. Vamos ler juntos? Leiam comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bem esclarecedores esses 3 versículos de como nós estávamos antes da conversão. E ainda continuam assim. Todas as pessoas não convertidas, elas estão vivendo, veja o versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Satanás, o diabo, ele é o mal que tem dominado esse mundo, porque ele é, como Jesus disse também, aqui ele é chamado de príncipe da potestade do ar. No Evangelho segundo João, ele é chamado por Jesus de o príncipe deste mundo e também o pai da mentira. O diabo domina os homens no pecado. A autoridade, porque a palavra potestade aqui, a palavra potestade, ela também significa autoridade. A autoridade espiritual maligna que o diabo encontra para dominar sobre as pessoas é o estado de pecado delas. Quando um pecador é convertido, ele é tirado desse estado de pecado, que Paulo chama de império das trevas, Colossenses 1,13. Então o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós que estávamos debaixo do império das trevas, do príncipe da potestade do ar, ele dominava sobre nós. Quando fomos convertidos, fomos tirados de debaixo dele e colocados debaixo da autoridade de Jesus. No estado de salvação. E o estado de salvação é um lugar espiritual que fica acima do império das trevas. Então nós agora que recebemos a salvação, recebemos de Jesus, anote aí Lucas 10:19, recebemos de Jesus autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente pode nos causar dano. O diabo não pode nos causar dano direto, mas ele pode, como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, andar em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar. Por isso Jesus disse, antes de Jesus, naquele mesmo texto de 1 Pedro 5, Pedro disse assim, resisti-lhe firmes na fé. E antes de Pedro, Tiago escreveu como que se resiste o diabo. A única maneira de se resistir o diabo é sujeitando-se a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne que é fraca é a alma que precisa de santificação. Nós fomos convertidos, mas ainda não fomos aperfeiçoados. Ainda estamos cheios de imperfeições. Ainda estamos cheios das más tendências e más inclinações da nossa alma, e é disso que nós precisamos nos santificar todos os dias, até que chegue uma dessas duas datas, primeira, que vier primeiro, ou até a morte, ou até a vinda de Jesus, o que vier primeiro. Se você morrer antes da vinda de Jesus, você tem que perseverar até o fim na sua santificação, até a sua morte. Se você estiver vivo por ocasião da vinda de Jesus sobre as nuvens e estiver na terra perseverando na sua santificação, Jesus vai arrebatar você da terra para o céu. Acabou a sua santificação, agora você vai experimentar a sua glorificação e morar na glória com Jesus. Quando Jesus diz, portanto, não peço que os tires do mundo, é porque neste mundo eles têm que se santificar. Têm que se santificar. A santificação, amados, é mais difícil, a mais difícil obra de Deus na nossa vida. Tá? A mais difícil obra de Deus na nossa vida é a santificação. O nosso pecado é muito teimoso. O nosso pecado não quer nos largar. O nosso pecado não quer se desprender da nossa alma. O nosso pecado quer dominar sobre nós. E como Deus disse para Caim, vale a mesma coisa para nós. O teu pecado jaz à tua porta e o teu dever é dominar sobre ele. E não deixar que ele domine sobre você. Portanto, hoje, o homem de Deus não é o homem que não tem pecado, é o homem que está dominando sobre o seu pecado a partir da obra da santificação. A mulher de Deus não é a mulher que não tem pecado, é a mulher que está dominando o seu pecado, seja ele qual for, dominando o seu pecado através da obra da santificação e perseverando nisso até a morte, ou até a vinda de Jesus, até o fim da sua caminhada, da sua jornada, da sua peregrinação nessa terra, neste mundo. E o mundo, por ser um mundo anti-Deus, anti-Cristo, anti-Bíblia, o mundo é inimigo de Deus. Portanto, nós vivemos num território inimigo. A oração de Jesus tem o seguinte alcance: o diabo não pode nos tocar. Porque se ele pudesse, nos mataria agora. O diabo quer nos destruir. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas ele não pode porque nós temos a proteção do Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Socorro bem presente nas tribulações. O Senhor nos envolve, nós estamos envolvidos pelo sangue do Cordeiro, e quando o diabo olha para nós, ele vê o sangue de Cristo, ele vê o sacrifício do Cordeiro lavando as nossas vidas, e Satanás diz para os seus demônios: aquele ali a gente não pode tocar nele, mas podem atentar, podem perseguir, pode armar armadilhas. Então, cuidado. A parte de Deus de nos guardar, pode ter certeza que Ele está fazendo de maneira perfeita. Deus nos guarda de maneira perfeita. Agora, a nossa parte de nos guardar, nós também temos que fazê-la perfeita. Porque a Bíblia diz assim, ó: cuidado, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque o que significa dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo significaria também sair de debaixo da guarda de Deus,
sair de debaixo da proteção de Deus. E o crente só sai de debaixo da proteção de Deus quando ele pensa que pode dar uma saidinha para dar uma pecada. Aí deu lugar ao diabo. O que dá lugar ao diabo é o pecado. Na conversão daquela mulher de João 8, Jesus disse algo para ela, que diz para cada um de nós, que é uma palavra de Deus para cada pessoa a partir da sua conversão. Bom, até a sua conversão você pecou. Agora, vai, não peques mais. O pecado dá lugar ao diabo. Sem darmos lugar, o diabo já procura lugar. Tá? É como um leão rugente procurando um lugar. Ele fica procurando uma brecha. Sem dar lugar a ele, ele está procurando lugar. E se der lugar? Não subestime o diabo. Ele tem experiência milenar em derrubar homens. Tá? Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim chamado na Bíblia, caiu em tentação. Ainda bem que ele teve restauração. Mas teve que se humilhar muito diante de Deus para ter sua restauração. Outros não tiveram restauração. Saul não teve restauração, Acã não teve restauração, Ananias e Safira não tiveram restauração. Muita gente que esteve no Senhor e saiu debaixo da sua guarda, caiu em tentação, não teve restauração, caiu em pecado sem perdão. Isso é muito grave. Portanto, a nossa luta, tá? A nossa maior luta não é fora de nós, a maior luta é dentro de nós. É a luta contra o nosso pecado, a luta contra a nossa carne, a luta contra a nossa alma. Por isso o escritor da carta aos Hebreus escreveu em Hebreus 12:4, Hebreus capítulo 12, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por isso que Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Já pensou você perseverando até a véspera do fim? Justamente no dia do fim você cair? No fim, no dia que era o fim, você caiu. Já perdeu a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é aquele que perseverar até o fim, não até a véspera do fim, mas até o fim, esse será salvo. Por isso, necessitamos da perseverança. E a perseverança, ela é gerada no meio das tribulações que acontecem aí no mundo contra o nosso Deus, contra o nosso Jesus, contra a sua palavra e contra os filhos de Deus, tá? Contra os filhos de Deus. Há uma guerra contra a palavra de Deus no mundo, há uma guerra contra Cristo, como diz o Salmo 2, os governantes, os príncipes deste mundo, tá? Eles juntos, tá? Criam leis para ir contra a palavra de Deus, contra o Senhor e contra o seu Cristo. Cada dia mais, os ímpios vão se sentir mais livres para fazer o que quiser no mundo, e os de Deus cada vez mais acuados, até para manifestar a sua fé em Cristo, a sua fé na palavra de Deus. Tá? É um mundo inimigo. E essa tribulação produz a perseverança. É o que Paulo disse em Romanos, capítulo 5, no contexto ali do versículo 1 até o versículo 5, né? Nesse contexto ele diz, nós nos gloriamos não só da paz, não só das coisas boas que recebemos de Deus, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança.
E a esperança não engana, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A proteção de Deus, você pode contar certinho com ela. Aleluia. Mas não pise fora do caminho. Não saia debaixo dessa proteção. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao pecado. Persevera na sua santificação, porque esse é o nosso dever agora em Cristo Jesus, já que Hebreus 12, 14 está escrito, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, a vontade de Deus é a nossa santificação. Fomos convertidos para ser santificados. Quem é convertido e morre logo, não tem tempo de se santificar. Mas Deus completa a obra, porque Deus é fiel à obra da sua salvação. Mas aqueles que vivem, têm então um período de tempo após a sua conversão. Quantos anos já tem após a sua conversão? A minha tem mais de 30, 3 décadas de santificação. E não é fácil. Não é fácil. A luta é diária, a luta é constante. E o segredo da santificação é a cruz. Por isso Jesus disse, se alguém quer me seguir, Mateus 16, 24, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que essa cruz? Para aquilo que Paulo disse em Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Por isso, como Paulo disse em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Quer dizer, a minha carne, minha alma. Portanto, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a minha vida presente agora nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, João 17,15 é a certeza, a segurança de que da parte de Deus nós estamos guardados. A vigilância é da nossa parte. Vigia, seja vigilante sobre si mesmo, sobre sua conduta, sobre a sua santificação, em nome de Jesus. Porque nós vivemos no território do inimigo. E ele ronda para nos destruir. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.